A gente está voltando aqui com mais o programa Falando em Marx, que gerou aí em vocês uma certa espera, né, gente? Mas tinha a ver com ajuste de agenda e de moradia também, como vocês podem ver. Eu tô aqui no novo cenário e para poder voltar, então, com a nossa regularidade, dessa vez quinzenal, tá bom? E a gente decidiu voltar com o programa de hoje com um tema bastante empolgante, que é o cinema, que eu particularmente adoro, mas não sou só eu, tá? Olha só que o Trotsky, que é esse revolucionário russo, né, de quem a gente fala em vários dos programas que já antecederam aqui no canal, ele falou uma vez sobre o cinema o seguinte: o caráter da criança revela-se e forma-se nos jogos. O caráter do adulto manifesta-se mais claramente nos jogos e nas distrações. Atualmente, nesse domínio, o cinema representa um meio que ultrapassa de longe todos os outros. Essa surpreendente invenção penetrou na vida humana com uma rapidez jamais vista no passado. Nas cidades capitalistas, o cinema faz agora parte integrante da vida cotidiana, do mesmo modo que os balneários, os estabelecimentos de bebidas, a igreja e as demais instituições necessárias, louváveis ou não. A paixão pelo cinema é ditada pelo desejo de diversão, de qualquer coisa de novo, de desconhecido, de rir e até de chorar. Não acerca das infelicidades próprias, mas das de outrem. Todas essas exigências o cinema satisfaz de forma mais direta, mais espetacular, mais imaginativa e mais viva, sem que nada se exija do espectador, nem mesmo a cultura mais elementar. Esse trecho do Trotsky, ele mostra como o cinema foi, nesse momento do seu surgimento mais massivo, uma novidade em termos de contato com os sonhos, com as ideias, com o mundo das coisas maravilhosas. Imagina o que foi para a humanidade que sonhava apenas através da leitura dos livros, passar a ver com os olhos coisas fantásticas produzidas por luzes e formando imagens, né? É incrível mesmo. E por mais que a gente possa não sentir o que a humanidade conheceu pela primeira vez quando entrou em contato com o cinema, porque a gente nasceu num mundo onde o cinema já existia, né? Onde essa técnica já existia, muitas vezes a gente sente um lampejo disso quando a gente vê as nossas alegrias, as nossas dores, né? Homenagens que a gente faz sendo transformadas num discurso coletivo dentro do cinema. É por isso que o cinema, além de ser uma arte fantástica, realmente, ele é uma ferramenta política tão poderosa. Porque ele permite materializar essas sensações silenciosas em histórias, em imagens, em sons, né? Tudo isso junto e, por vezes, através dessas imagens tão sensíveis que ele se propõe, né? Formas políticas, né? Propõe para o telespectador formas políticas de como lidar com essas dores. Para o Patrício Guzmán, por exemplo, e aqui eu faço um parafraseado do que ele diz, o cinema ele consegue produzir em toda uma classe o sentido profundo e inexplicável que se produz quando a gente abre um álbum de fotografia. A possibilidade de se conectar com uma história familiar, da visita a essa caixa empoeirada do álbum de família, ela acontece como um fenômeno de massas quando um filme mostra as cenas do passado da nossa classe. O Guzmán ele diz que o documentário ele é o álbum de fotografias da classe trabalhadora. Olha que bonito. E bom, entrando então no nosso tema de hoje, eu trago aqui uma análise sobre um filme que está sendo bastante comentado ultimamente, que é A Medida Provisória, né? Um filme aí de estreia do Lázaro Ramos como diretor, o que em si já é muito interessante, né? Já que com esse filme o Lázaro Ramos é incluído na muito pequena lista de diretores negros de filmes de alto orçamento no cinema brasileiro, né? Uma marca do racismo no Brasil, que negras e negros estejam espalhados em todos os serviços, em todos os trabalhos dentro do cinema, desde a faxina, da maquiagem, do cabelo, do figurino, da cenografia, do transporte de equipamentos e de pessoas, da câmera, da fotografia, do auxiliar de roteiro, do auxiliar de produção, mas essa assinatura, né, diretor, raramente a gente conseguiu ocupar essa posição num país onde a gente é tratado da forma como a gente é tratado, né, como a cara do trabalho precário. Bom, se fosse para colocar de cara já uma qualidade desse filme, eu diria que por algumas vezes ele consegue expor
na tela, né, o nojo, a raiva que a gente sente da extrema-direita, representada aí na figura desses racistas, né, personagens interpretados pela Adriana Esteves, pela Renata Sorrah, né, o Cláudio Gabriel como ministro Lobato, né, um personagem bem caricato do que é Weintraub, do que é, enfim, esses ministros bizarros aí que estão figurando como ministros no Brasil. Bom, um sentimento que inclusive é muito comum no país de hoje, né, esse sentimento de nojo dessas figuras que dirigem o país. Mas quando a gente pensa na obra por completo, e é o objetivo desse vídeo de hoje, né, no cinema, nesse sentido, nessas dimensões, então, que eu falei para vocês, do sonho, da política, do desejo, esse filme ele é um tanto questionável. E aí eu vou explicar por quê. Bom, em primeiro lugar, que é muito lindo do filme, que me emocionou algumas vezes, foi a forma como se construíram imagens muito fortes que transmitem anseios e dores que nós, negras e negros, vivemos, né, nessa sociedade racista. O Seu Jorge, por exemplo, pintando a pele de branco para poder sair de casa, né, depois da morte dele, né, porque ele decide se libertar e ir pra rua, a roda de capoeira com cartaz do Mestre Mo ao fundo, o rosto da Marielle como uma memória inesquecível, né, dessa ferida aberta que ainda sangra, né, do golpe institucional aqui no nosso país. Bom, a questão aqui que é importante entender, que tem a ver com aquela referência que eu falei antes do Trotsky, é que esses símbolos, esses sonhos e dores que vivem dentro da gente, quando transformados em imagem, produzem uma emoção que é indescritível. Né? Eu não sei vocês, mas eu quando fui ao cinema, eu sentia muito ódio dos comentários racistas dos personagens da Renata Sorrah, né? Em especial porque ela fazia uns comentários, né? Como eu até tenho amigos negros e tal, mas algumas pessoas na mesma sala de cinema riam desses comentários. Ou seja, será que ele dialoga com símbolos diferentes para quem ri das piadas racistas comumente, do que para quem incorporou uma crítica e um desgosto a essas piadas? Né? As cenas do Afrobunker têm um efeito bastante parecido, né? Aquele porão carnavalesco, meio Mad Max, meio 13 Macacos, né? O mais próximo de uma estética de distopia, inclusive, né? No filme todo, esses bunkers, eles eram carregados de símbolos muito poderosos, muito bonitos da luta negra, né? Os restos censurados do carnaval, os adereços carnavalescos, a sabedoria dos idosos, né? Dos intelectuais negros. Tudo isso é muito importante a gente entender que não é uma qualidade específica do filme, né, mas da história da luta negra no Brasil. E o filme acerta em trazer esses símbolos em abundância para dentro das suas imagens. Né, o que, na verdade, o Lázaro Ramos faz é buscar conduzir esses símbolos para uma conclusão política específica, que é o nosso próximo ponto aqui. Então, em segundo lugar, lembra que eu tinha falado, né, que o cinema produz essa possibilidade de familiarização, de agremiação, de reconhecimento e que, portanto, se torna uma ferramenta política muito eficaz? Bom, esse filme ele tem um conteúdo político bastante claro, né? Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Isso é o que vocês estão pensando, que todo mundo está pensando, e é o que se fala por todos os lados nas redes sociais, né? Afinal de contas, é possível ver o filme, é impossível, quer dizer, ver o filme e não perceber que ele é, em primeiro lugar, uma denúncia do racismo, né, da extrema-direita, né, mostrando como essa extrema-direita aponta um destino, um rumo distópico para a humanidade, né? Eu já comento a questão da distopia, é o nosso ponto 3 aqui do vídeo, então segura se você gosta desse tema, ou adianta, que a gente vai deixar a marcação aqui no vídeo, dá para adiantar e ir direto para lá, depois voltar, enfim, ao gosto do freguês. Mas, gente, esse filme ele tem essa camada, afinal, que é o que fica, né, de quando a gente sai da sala, que é uma proposta política que, resumidamente, é a seguinte: a ideia de que sobreviver é um ato revolucionário. Pode parecer bonito dizer isso, mas é muito complexa essa ideia. Essa tese política eu já comentei aqui no programa, né, no Falando em Marx, o episódio número 1, que não por coincidência, né, se chama Necropolítica, porque é uma teoria que se tornou uma das principais teorias políticas a nível internacional. Né, inclusive incorporada por setores do liberalismo, né, da centro-direita, né, reformismo e etc. Várias distintas variantes aí que buscam apontar um sentido não revolucionário, né, para os dramas sociais, adotaram a necropolítica como a sua teoria política. E aí essa teoria, ela tenta mostrar, né, ela tenta negar
a possibilidade e a necessidade da revolução contra o capitalismo. Ou seja, ela é uma tese que propõe que contra o racismo, o que é preciso fazer é sobreviver. E não encontrar formas de lutar e de se organizar para apresentar uma saída política revolucionária contra o sistema social que se alimenta do racismo, né? Essa tese, ela termina por ser uma excelente denúncia da sociedade racista, inclusive muito mais radical, né, na denúncia do que alguns setores, inclusive da própria esquerda, né? Tem gente na esquerda que reivindica a aliança com os policiais, né? A necropolítica, ela vai dizer, não, os policiais são máquina da morte, né? Então a necropolítica, ela vai ter um conteúdo muito radical na denúncia, né? Inclusive essa é uma das grandes qualidades da tese da necropolítica, mas ela termina sendo uma tese que a única coisa que ela faz com toda essa denúncia muito aprimorada é aumentar a nossa tristeza de viver nesse mundo e dizer que a nossa existência é o máximo que a gente pode almejar, que a gente pode fazer, né? Então vou ter traduções aí bastante neoliberais também dessa tese, né, que vão levar mais adiante, dizendo que além de sobreviver, assumir um cargo de comando ou uma profissão de destaque, sendo negro, ganhar muito dinheiro, tudo isso seria supostamente ameaçador às estruturas racistas. Quando a gente vê, inclusive, muitas vezes o próprio capitalismo, o neoliberalismo usando esses vencedores negros, né, como uma ferramenta de tentar nos mandar de volta para casa quando a gente luta, né? Então eles falam, tá vendo ali aquele ali que alcançou? Para de brigar que você também pode alcançar, é só você lutar. Como se todos os negros que não venceram, né, que não subiram no topo dessa pirâmide, fossem perdedores, né? Mas, gente, vejam bem, né, o que realmente ameaça, portanto, o sistema capitalista e as estruturas racistas são os grandes processos de mobilização da classe trabalhadora, né? Junto à juventude, às massas negras, LGBTQIA+, as mulheres, né, em luta contra o patriarcado, e justamente foram essas ferramentas, né, as ferramentas da mobilização, que nos tiraram do regime do trabalho escravo, que libertaram o Haiti, né, com uma revolução, que permitiram que tivesse justiça para o George Floyd. Não é à toa que dentre todos os personagens do Lázaro Ramos, né, o único que busca as formas de combate é o que não só termina assassinado, como provoca riso durante todo o filme, né? O jornalista que denuncia, que busca dialogar com as massas, que busca produzir revoltas, ele na verdade é um palhaço, né? Um anti-herói, que é o personagem do Seu Jorge. Essa teoria, inclusive, que é um dos grandes personagens, mas acho que a melhor atuação do filme, né? Eu diria que a atuação brilhante do filme é justamente o Seu Jorge. Essa teoria também tem uma tese que aparece em dois momentos-chave do filme, né? Que me deixaram, inclusive, bastante incomodada. A necropolítica do Mbembe, ela afirma que se a nossa luta é contra a política da morte, dos soberanos modernos, né? O que a gente tem que fazer contra eles não pode envolver violência e morte. Vocês devem ter encaixado algumas peças aí na cabeça de vocês para quem viu o filme. Bom, aí tudo o que é violento é igualado. Ou seja, se iguala a violência do revolucionário, do rebelde, do oprimido em luta contra a opressão, a violência do Estado, da polícia, dos patrões contra os oprimidos e os explorados. Dá pra gente, inclusive, chamar isso de pacifismo, né? Ou seja, essa ideia de que quando a gente responde uma violência com violência, a gente está se tornando igual ao nosso agressor. Mas não é assim que funciona, não, gente. Se naquela cena que o nazista lá tenta matar os dois a tiros, eles tivessem matado esse cara, eles teriam sido nazistas também? Bom, eu acredito que não, né? O Mbembe acredita que sim, né? Inclusive, se na história da humanidade todas as violências tivessem sido igualadas, né? Se todas elas tivessem sido recurso para a opressão, a gente não teria tido lutas violentas que levaram ao fim da escravidão, por exemplo, né? A gente não teria tido revoltas anti-escravistas, que inclusive envolveram ações de violência, né? Ou a própria Revolução Haitiana que eu já falei aqui. A gente não teria tido resposta que pudesse vencer a violência do Estado, porque a gente não pode se iludir. Sempre que a gente luta, vão ter violências que vão ser usadas contra nós, né? E a gente vai precisar responder, muitas vezes se utilizando de violência também. O Mbembe, que é autor, né, da tese da necropolítica, ele chega a dizer que a luta revolucionária é um autoritarismo igual ao nazismo,
né? Uma afirmação que é totalmente absurda, tanto porque se trata da luta do oprimido pela sua liberdade, né? Totalmente diferente, quanto porque quando a gente vê o conteúdo de Estado que esses processos políticos geraram, né? O nazismo versus as revoluções socialistas, a gente vai ver que o Estado socialista, que é produto da Revolução Russa de 1917, não tem nada a ver com o que foi o nazismo. Né? Para dar um exemplo simples de entender, foi o primeiro Estado da história da humanidade que legalizou o aborto, por exemplo. Né? Ou seja, o pacifismo ele aparece como uma perspectiva política em geral dentro do filme. Os negros eles não vivem um momento sequer, né, de enfrentamento contra as forças repressivas e o Estado. Eles se limitam a se esconder, a fugir ou a aceitar e ir embora do país. Bom, uma última questão, né, nesse debate de estratégia sobre como combater o racismo, para além de que a gente vai precisar, às vezes, usar da violência, porque apenas as ideias não são suficientes, né? Uma hora as ideias precisam se transformar em força material, tem um outro tema aí de estratégias que é o papel das massas brancas ou não negras na luta contra o racismo. Lembra daquela cena, por exemplo, né, da morte do ex-funcionário branco que ajudava no envio de negros na luta de negros para a África? Né? Essa cena da morte dele, para mim, é uma cena bastante emblemática, porque ali fica claro que se vê nessa narrativa toda do filme uma divisão entre o papel dos negros na luta contra o racismo e o papel dos brancos, como se o inimigo aí fosse o branco, né? Ou como se o racismo do indivíduo branco fosse igual ao racismo do Estado ou de uma classe organizada e detentora de poder como é a burguesia. Quando, na verdade, me parece que numa situação distópica, né, onde os negros são forçados a sair do país, eu imagino milhões de pessoas brancas aqui pelo Brasil que fariam parte desse combate pela manutenção dos negros aqui, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso porque essas pessoas brancas são nossas esposas, nossos esposos, namoradas, namorados, mães ou pais, irmãos adotivos de sangue, né? São nossos melhores amigos, são nossos vizinhos, são nossos colegas de trabalho. E eu consigo imaginar todos eles cumprindo um importantíssimo papel numa luta em defesa da minha permanência no Brasil, ou a sua, ou de todos os milhões de negros que fazem parte do nosso país. Né? E eu consigo imaginar também a enorme diferença que essa participação nessa luta aí já faz, né, nessa luta contra o racismo. Em especial quando isso se torna uma perspectiva que atinge a nossa mobilização como classe trabalhadora. Ou seja, quando a gente paralisa nossos locais de trabalho, nossos locais de estudo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem outras histórias interessantíssimas, né, de greves de padeiros, por exemplo, que se mobilizavam contra os castigos aos seus irmãos de classe ali, companheiros de local de trabalho, que ainda eram escravizados e que eram castigados a chicote, levando, por exemplo, ao ponto de que houvesse um padeiro livre, que foi o João de Matos, né, que dentro dessas mobilizações ajudava a falsificar as cartas de alforria para que vários dos seus companheiros escravizados pudessem se libertar da escravidão. E ele era um trabalhador livre, tá, gente? Então, essa unidade entre negros e brancos, entre escravizados livres no passado, hoje entre efetivos e terceirizados, né, entre efetivos, entre trabalhadores com direitos, com carteira assinada e os entregadores, os trabalhadores precários, essa unidade da nossa classe é o verdadeiro pavor da burguesia que se utiliza das ferramentas de divisão da nossa classe, né, entre todos esses estratos, justamente para nos enfraquecer quanto classe, impedir que a gente possa perceber que juntos nós somos muito fortes, né? Ou seja, criar um ódio entre a gente que impeça com que a gente lute organizado contra o nosso opressor. Então, naquela cena que eu falei, o que mostra muito é essa visão percorrendo a narrativa do filme, né? Então, a gente tem um cara branco que está numa crise, porque não concorda com o que o Estado está fazendo, ele sai fora daquela situação horrorosa e busca ir ajudar, né, a luta, ou se juntar ao seu namorado, né? No Afro-Branco ele quer um namorado negro, inclusive. E ao invés de ser acolhido, ele é morto, né? Então é como se essa ajuda não importasse, ou como se ele, como indivíduo, por ser branco, fosse necessariamente um racista, né? Quando a gente sabe que não é assim, né? E não é o sentimento que várias das negras e negros têm, né? De que os seus companheiros de trabalho ou seus companheiros de família são racistas só porque são brancos, né? Mas tem também a conexão com o tema anterior, porque ainda que tenha sido estranhíssima a morte dele daquela forma, né? Não é a mesma coisa ele ser assassinado e ser assassinado um nazista, né? Ele estava buscando ir ajudar
diferente do nazista, mas simbolicamente a forma como se tratou os negros matando um branco e os policiais matando um negro, foi estabelecido um paralelo que é absolutamente questionável, né? Ou seja, por que os negros assassinando alguém que lhes parece que é um racista é igual aos policiais matando um trabalhador negro, né? Porque justamente se estabelece, como eu disse antes, um paralelo entre a violência do oprimido e a violência do Estado e a violência do opressor, que na verdade é totalmente diferente. Isso remarcando que essa morte não é a mesma coisa que uma morte de rebeldia, de revolução contra um opressor, né? Mas só para mostrar como esse paralelo em imagem é colocado ali. A narrativa é uma narrativa de separação entre negros e brancos. Então, por fim, gente, eu comento rapidamente a questão da distopia, para quem gosta desse tema. Eu sei que tem muita gente interessada nesse debate. Como gênero, né, a distopia, como estrutura narrativa, me chama muito a atenção, em especial na forma como ganhou amores, né, na geração millennial, que é a minha, a geração Z, que não à toa são as gerações que viram a crise capitalista se instalar, né, e esmigalhar a perspectiva de futuro, né, dessas gerações, né, esmigalhar os nossos sonhos, né, elas estão sendo bombardeadas por esses filmes de orçamentos trilhardários que têm em comum a ideia de que o futuro da humanidade é a catástrofe e que a gente, como sujeitos políticos, não tem alternativa a não ser o empenho de um indivíduo, de um herói, de uma heroína, que transgridem, né, as regras desse jogo distópico e buscam escapar desse mundo lutando pela própria sobrevivência, né? Em geral, eles têm uma luta que é mais individual. Às vezes se torna uma luta pelo coletivo, mas geralmente é uma luta para poder viver o seu amor ou para poder se libertar individualmente, viver em uma outra alternativa de realidade. Então tem saídas bastante alternativistas. Importante remarcar que no nosso caso, o nosso herói, né, que é o advogado negro, né, e a heroína, que é a médica negra, é muito interessante que são heróis negros que não é a narrativa tradicional do cinema brasileiro, né? Isso é uma qualidade interessante do filme, que sejam heróis negros, né? E que sejam heróis negros que têm uma formação acadêmica, que têm faculdade, né? Que têm profissões com status social, né? Que não é uma tradição no cinema brasileiro, que é um cinema brasileiro que gosta muito de retratar o negro, trabalhadora doméstica e etc. Né? Então isso é uma questão que eu acho bastante interessante. Por outro lado, né, esse gênero, ele é inaugurado, aí a gente vai precisar visitar um pouco a história do gênero da distopia, para entender uma contradição muito importante da estrutura de gênero nesse filme, né? Porque o gênero distopia, ele é inaugurado por duas obras muito importantes, né, da segunda metade do século XX, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e o 1984, do George Orwell. E desde então, elas foram adquirindo formas muito diferentes, né? Uma diferença interessante é que as distopias desses caras, elas apontavam mundos num futuro muito distante, ou num futuro com muita técnica nova, né? Que ainda não existia no mundo que eles viviam. Então era totalmente imaginativo, trazendo junto dessa imaginação muito fértil ironias que criticam a sociedade onde eles estavam vivendo. Então, desde a crise de 2008, o que começa a acontecer com a distopia? Ela começa a ter cada vez mais características do tempo presente. Olha que curioso. Então, é só a gente pensar, por exemplo, Black Mirror, né? Que em todos os seus episódios ele dialoga com invenções tecnológicas que já foram criadas, né? Mas ainda não são necessariamente circulantes, né? O Medida Provisória, ele é inteirinho o mundo que a gente vive hoje. Acho que tem um celular que não existe hoje. A única tragédia, né, a única imaginação que é meio que a gente vive hoje, mas né, a única tragédia em base a algo do que existe hoje, o único futurismo do filme é a extrema-direita. E realmente, gente, bolsonarismo,
Marine Le Pen, Trump, os militares, né, que apoiam o governo, são problemas enormes que a gente vive hoje, no aqui no agora, e se a gente não lutar para derrubar tudo isso, e não vai ser só com eleição, tá, gente? O caminho eleitoral é insuficiente, tá? Vai precisar ter luta de classes, né? Vai precisar não se aliar com a direita, vai precisar de muita coisa. A gente pode ser que chegue num ponto parecido com o do filme, né? Então o filme, ele é uma distopia, mas ele é tão parecido com o que a gente vive hoje que dá um desespero quando você tá dentro do cinema, que você fala, é muito pouco pra chegar onde esse filme chegou. Se a gente resolver o problema que é a extrema-direita, né? Se a gente voltar numa situação pré-extrema-direita no Brasil ou no mundo inteiro, a gente vai voltar para um mundo que vale a pena ser vivido? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês aqui no final desse vídeo. A distopia, ela se encerra quando esse elemento desaparece? A distopia desaparece quando o racismo desaparece? E aqui se aproxima mais uma vez dessa tese da necropolítica, né? Na qual o único horizonte político possível é sobreviver. E para isso, o inimigo a se derrotar não é o capitalismo como sociedade, né? Mas os excessos do capitalismo, a morte que o capitalismo provoca. Ou seja, um eterno mal menor. Bolsonaro é muito ruim? Então vamos voltar pro Temer, ou pro Alckmin, ou até pro Dória. Só que a gente esquece de duas verdades que são muito importantes, né? Que eu queria dizer aqui antes de encerrar esse vídeo. A primeira é que tem muita coisa no mundo capitalista que anuncia o fim do mundo. Desde as tecnologias de vigilância, da repressão, das armas, da guerra, até os políticos genocidas e saudosistas da ditadura, o racismo que eles promovem, mas nada disso, nada dessa barbárie anunciada se compara à enorme operação de massas mundiais que todos os capitalistas exercem, utilizando todas essas ferramentas para promover a exploração do nosso trabalho, impedindo, né, que acabe a fome no mundo que produz tanto alimento. Né? Ou seja, a exploração, ela é a grande base estruturante fundamental de onde nasce extrema-direita, racismo, de onde se reproduz patriarcado, de onde se reproduz violência às crianças, aos idosos, de onde se reproduz grilagem, assassinato de indígenas, estupro, morte. É da exploração capitalista que brota toda essa violência, né? Ou seja, para derrotar a extrema-direita, né, que é a nossa tarefa permanente de todos os dias, para isso é preciso derrotar todo esse sistema do qual a extrema-direita se alimenta. Mas a última informação desse vídeo é que nada disso vai levar a gente à barbárie, né? A barbárie não está anunciada, gente, porque não existe barbárie e distopia no horizonte. É assim como não existem utopias ou mundos maravilhosos no horizonte. Nada está dado ou pré-estabelecido. Gente, o futuro não está construído. Cabe a nós, classe trabalhadora, juventude, como pessoas viventes no nosso tempo presente, cabe a nós, como sujeitos da história, nós que colocamos o mundo de pé todos os dias e garantimos século após século que se reproduza uma realidade na qual nós já nascemos, a gente é capaz de acordar um dia, um novo dia e dizer, hoje eu vou produzir outra coisa. Hoje eu vou parar tudo, pausar o mundo por um instante, tirar esse poder das mãos da burguesia e colocar o mundo para funcionar mais uma vez, só que de outra forma. E isso se chama revolução. Até mais, gente. Nos vemos no próximo episódio.